Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não conhece, eu sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert e sócio da SR Consulting, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, tudo certo por aí? E não é à toa que tu tá aqui, porque a SR Consulting é a idealizadora desse podcast aqui e também a principal consultoria em Salesforce do sul do Brasil, a maior e a mais indicada pela própria Salesforce aqui no sul do Brasil. Então, se tu tá com algum problema aí no Salesforce, não precisa ser do sul, seja de qualquer lugar do país, a SR Consulting pode te ajudar a desbloquear todo o potencial do Salesforce. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o segredo para desbloquear todo o potencial do Salesforce no teu negócio. Boa. Não é por acaso, hoje é quase, sabe aquele CD que a música, leva o nome da banda, né? Que não é um CD com um tema, é só o nome da banda. Hoje é o nosso podcast, levando praticamente no título ali o nome do podcast, né? Mas, pra gente começar, Ariel, qual é o principal segredo para desbloquear todo o potencial aí do Salesforce? Boa. Quando a gente tava pensando, né, sobre esse nome do episódio, é que esse assunto, ele realmente é delicado, né? Ele é... Em vários outros episódios a gente nomeou isso como o coração, né, do CRM, que é a gestão de dados, né? Então, o CRM, o objetivo dele, né, ele vem aí para potencializar, a gente fazer com que a gente consiga ter essa boa gestão de dados. E, cara, não tendo uma boa gestão de dados, assim, é realmente jogar dinheiro fora com o CRM. Qualquer que seja, não só o Salesforce. O core de um CRM é dado, né? Sim. O core é dado. O core, exato. E assim, né, que a gente falou, é o coração do CRM. E em quantos outros episódios a gente falou de cases, de dificuldades que tinham. E se a gente for entrar no cerne do problema, da questão, era gestão de dados. Então ela impossibilita muitas iniciativas. Ela basicamente te deixa cego ou incapaz de tomar boas decisões estratégicas com base em dados e fatos do teu cliente, do teu negócio, né? Sim. Então, a gente recebe muitas empresas, muitos clientes e prospects que estão com desafios de gestão de dados. É um problema que é muito comum, né? Devido a vários pontos que a gente vai falar ao longo do episódio, mas que acabam tornando complexa essa gestão de dados. Muitas vezes os dados estão anêmicos ou essa falta de confiabilidade no dado, um dado fidedigno ali que possa ser embasado numa tomada de decisão. Então, tudo isso acaba engessando a empresa, paralisando a empresa, e ela acaba ou não conseguindo tomar as decisões estratégicas para o negócio, ou fazendo com que ela dedicara em ações que não são eficazes, né? E acabam perdendo valor, né? Ou não tendo essa geração de valor esperada, que é quando tu contrata um CRM, principalmente o da Salesforce, que é líder de mercado aí há tanto tempo. Sim. E da tua carreira aí, da tua experiência, quais são os impactos negativos que tu já viu a má gestão de dados trazer para uma empresa? Assim, quando a gente falando, por exemplo, em impacto em decisão estratégica, tá? É um caso bem comum, a gente fala o tempo todo, acho que já teve episódio sobre isso. E assim, até essa semana eu tava fazendo uma reunião, um assessment com um novo cliente. E foi legal porque enquanto eu tava falando, a gente tava fazendo o diagnóstico ali, então eles queriam o nosso direcionamento, eles não sabiam pra onde ir, sabe? Eles já têm o Sales Cloud, eles queriam contratar o Service, Marketing e Experience Cloud, portal para clientes. Eles vão utilizar. Se eles vieram assim, a gente não tá usando bem o Sales Cloud. Só que eles não sabem o que eles querem, quais as principais dores e etc. Sabe? Eles têm a consciência que não estão usando bem, mas legal, eles não sabem o que tá faltando eles usarem. Exato. Então a gente entrou aqui muito mais guiando até para extrair as informações para eles e trazer o que tem de ferramental, o que a gente pode fornecer para eles ali como uma consultoria com expertise aí nos produtos Salesforce. E ao longo do que eu falava nos problemas, eu tinha um checklist ali, que eu inclusive mostrei para eles, às vezes eu abro para os clientes, que eu faço, é um checklist de assessment, que a gente montou interno, para todo o time seguir um padrão de qualidade ali, a gente conseguir abordar todos os pontos que o Salesforce tem. Sim, para não esquecer. Pra gente não esquecer, exato. É um playbook, basicamente. E aí eu começava a falar, gestão de leads, a gente tem essas possibilidades. E aí eu dava trazia alguns cenários, tinha algum cliente nosso que não tinha isso e tal. Então eu conseguia ler na expressão deles na reunião, mesmo sendo remota, eu conseguia ver nas expressões, nas caras das pessoas quando elas se identificavam com o problema.
Uhum. E esse é o que a galera mais se identifica, gestão de dados. Então eu cheguei, no checklist ali, eu tinha a parte de fazer uma gestão eficaz de clientes, de accounts, contatos e tudo mais. E aí eu trouxe o problema de duplicidade de dados anêmicos ali, de falta de confiabilidade nas informações, e ali, na cara, eu vi que eu toquei numa dor, sabe? Ali, e eles falam assim, sabe? Sim, Então, quando a gente fala dos dados cadastrais, da visão 360 do cliente, essa é uma dor muito comum das empresas. E aí a gente já tem uns 3 cases aí de grandes projetos de unificação de contas. Tem alguns nomes, inclusive, para você ver, os nossos clientes deram os nomes para esses projetos sem eles saberem, falarem praticamente os mesmos nomes. Na Portobello começou como visão 360 do cliente e virou unificação de contas. Show. Na Star, o projeto de unificação de contas, e agora a gente vai puxar um projeto na SacPag de visão 360 do cliente. Então... E logo vai virar unificação de contas. Então, e a gente vê que esse é um problema recorrente que as empresas passam, e quase que inevitáveis na jornada ali de crescimento da empresa, de adoção do CRM, das boas práticas e tudo mais. Esse case de unificação de contas, eu vejo assim que ele é essencial para mudar o patamar do teu nível de decisão estratégica, que nem a gente estava falando no episódio das PMS, de, uma pessoa que tem a planilha, cara, esse cara tem zero, praticamente o próximo de zero, a qualidade de decisão estratégica sobre o negócio. Como é que eu vou reter esse cliente? Qual a recorrência? Cara, eu tenho as vendas numa planilha, mas e aí, meu? Sabe, eu não consigo ter essa visão. Esse cara, ele tem dados de um formato que impossibilita a análise, né? O dado por si só lá, é dado. Ele tá ocupando espaço. É uma informação. Ele tá ocupando recurso computacional. É verdade. Porque Seja na tua planilha, né? Daqui a pouco tu tem 1 milhão de planilhas, essa planilha já tem alguns gigas. Sim. É o teu storage do Drive também. Então, mas assim, o CRM não é um Google Drive, né? A gente precisa evoluir as coisas. Sim. Então, por que eu toquei nesse ponto, nesse cerne ali das contas, né? A unificação da conta, a visão única e o dado enriquecido e de qualidade sendo armazenado dentro do CRM, é porque isso realmente impossibilita, ele faz com que a empresa deixe dinheiro na mesa ou perca dinheiro. Efetivamente. Que nem o caso da Portobello, chegou num ponto tão crítico que o CEO da empresa teve que movimentar todo mundo e falar assim, pessoal, isso é estratégico, a gente precisa resolver esse problema da duplicidade, da multiplicidade de contas. Não é nem o nome ainda não está correto. Sim, não o nome tá sutil, tá sendo gentil ainda. É multiplicidade de contas. Tava impossibilitando eles terem essa visão estratégica de, cara, qual a jornada do meu cliente com a minha empresa? Entende? Quando eu tenho 16 registros do Rafael Dalla na base, eu consigo tomar uma decisão acurada, assim, sobre a tua real jornada aqui comigo? É complexo, sabe? É muito difícil. E imagina isso numa base de milhões de registros, né? Sim, distorce todo o restante dos teus dados. Percentual de conversão. Tudo. Exatamente. Distorce tudo. Então, no topo, assim, o principal problema de gestão de dados que vai estragar todo o restante, que lógico, provavelmente é um efeito cascata, né? Aquele efeito dominó que vai indo, é a duplicidade. É a duplicidade de dados. E depois... É duplicidade junto com essa questão da qualidade do dado. Sim. Né? A riqueza da informação. Negativamente falando, duplicidade de dados. Positivamente falando, a gente fala da riqueza do dado, da qualidade do dado daí, né? Sim. Porque daí quando tem um dado de qualidade, tu consegue atuar não só como analista ali e tomando uma boa decisão, mas também com efetividade em campanhas de marketing. A tua campanha se torna mais efetiva, né? Em função disso. E tipo, efetiva em 2 momentos, né? Uma, porque tu conhece melhor quem é o teu lead de qualidade. E segundo, porque aquele lead existe de verdade. Sim. Porque ele tem qualidade, ele vai ser impactado. Tu vai chegar nele. Porque aquela coisa, o e-mail errado, aquelas funções todas ali que a gente... Isso tudo é lixo, né? A gente vai estragando ali esse sistema ali que serve pra fazer crescer a empresa. Além da duplicidade de dados, tem algum ponto, aspecto negativo ali de gestão de dados que tu acha, isso daqui é uma coisa também que não, às vezes acontece e não pode acontecer. Sim, até esse ponto é bem legal da gestão de dados, porque a gente vai conectando com vários outros episódios que aconteceram. Então a gente falou da unificação, ou duplicidade, multiplicidade de dados. Outra coisa que a gestão de dados, né, ou a má gestão dela pode impactar,
tem muito a ver também com o episódio de integrações. Uhum. Então, olhando para um viés um pouco mais técnico, mas que no final das contas para a estratégia faz toda a diferença também, se tu faz uma má gestão de dados do que deve estar e o que não deve estar no CRM, tu também vai ter uma surpresa não tão boa, não tão agradável aos teus cofres da tua empresa, a conta bancária. Isso é muito importante, assim, além de enriquecer bem os dados dos teus cadastros e etc., fazer uma boa gestão do que qual dado é importante? Qual dado é responsabilidade de estar dentro do CRM, armazenado lá. O que nem a gente fala várias vezes, tem informações, registros que a gente precisa, tudo que é referente ao cliente, né? CRM é referente ao cliente, então, em tese, tudo deveria estar no CRM. Sim. Mas é que daí fica uma decisão um pouco mais, é uma conversa, um limiar, assim, um pouco mais sutil, sabe? O quando não deve estar armazenado ou não, isso daí é uma outra coisa. Então, a visão do 360 do teu cliente, tu vai ter, só que não é responsabilidade do CRM ter os teus dados do core financeiro. Salvos, entendeu? Ali dentro. Ali. Exato. Então, com acesso isso imediato, via integração. Então, essa gestão de dados que a gente também incentiva muito ali. Sim, dentro do é uma nosso outra cliente. camada de gestão de dados, mas é uma camada que acaba impactando financeiramente no teu CRM, porque se tu extrapola os teus limites de dados dentro do CRM, também tu vai pagar um custo mais caro, tu vai... Exato. Entendi. Então, por exemplo, imagina que daqui a pouco tu tá importando dados do Analytics pro teu CRM. Tu tá importando, porque daí tu tem o teu canal de marketing. Analytics, traz os dados do Google Analytics pro CRM. Mas agora eu tô trazendo, eu tenho uma pesquisa de NPS lá fora. Eu vou importar, e eu tô falando trazer salvar aqui dentro. Sim. Tá? É que importar não uma coisa, acesso. Acessar é outra, Exatamente. Né? Então, importei os dados de NPS dos meus clientes. Importei CSAT do meu time de atendimento, por exemplo. Cada chamada, cada atendimento realizado tem uma pesquisa de satisfação. Importo aqui pra dentro. E aí eu vou trazendo. Isso tudo tem um custo. Isso daí vai ter um esforço computacional ali de recurso de armazenamento para ser guardado ali. Então a gente tem que fazer uma boa gestão porque toda a contratação de org ela tem uma limitação de storage, de armazenamento. E no momento que tu extrapola isso, vai vir um custo extra. Sim. E aí tu vai ter que pagar essa conta. É saber decidir o que tu precisa armazenar no CRM ou o que tu precisa só acessar com o CRM, né? Porque daí vocês conseguem fazer esse acesso. Eu me lembro que, acho que era no Sicredi, talvez, que tu falava sobre... Agibank, isso aí. O Agibank que tu contou sobre a questão de... Os dados de cartões, se eu não me engano, cartão de crédito. Histórico da fatura de cartão, era o exemplo, né? Tu viu? Eu presto atenção no episódio. Mas ele não precisava ficar armazenado, mas tu conseguia dar um comando ali que tu conseguia acessar a informação em outro lugar, né? Daí a gente já fala de integração. Nesse momento a gente tá integrando. Óbvio que também trafegar o dado, salvar o dado de um lugar para o outro também é integração, né? Mas daí a gente tem tipos de integração. Esse é um de trafegar dados. Então eu mando um dado para um outro sistema que vai persistir, persistir é salvar no seu local de armazenamento. Beleza. Outra eu tô dispondo isso aqui via uma API para tu poder renderizar isso em tela. Não precisa persistir, salvar ali no sistema. Então, daí isso otimiza muito essa questão de gastos ali, né, de custos com o armazenamento. Mas assim, esse exemplo não é só do Agibank, tá? É praticamente todo cliente que a gente tem existe isso, assim, sabe? É muito comum. Porque o CRM, normalmente o que acontece? A empresa, ela começa a ter um aparato tecnológico ali de sistemas muito grande. Então, não faz sentido migrar tudo e salvar aqui pra dentro. É um custo gigantesco. Então tem muitas demandas, por exemplo, na Porto Belo a gente fez a visão do programa de relacionamento do arquiteto. Então ele tava no CRM, não era nem no CRM que o time de vendas olhava. Era o portal de parceiros. Os arquitetos acessavam um portal que tá conectado na base do CRM. Então eu consigo acessar o que o administrador do Salesforce do cliente disponibilizar para esse portal. Ele pode liberar acesso. Ele interpreta lá na frente. E daí, nesse caso, a gente liberava o portal para os arquitetos e ali tinha telas que renderizavam e por baixo dos panos eles batiam num outro sistema, um sistema externo. Fazia uma chamada de API e buscava os dados do programa de pontos deles. Qual a categoria deles no programa de relacionamento, se eles eram Basic, Black e tal, e
tinha várias categorizações, quando que vencia e tudo mais. Então tem todos os dados ali, sendo que eram informações que não cabiam ao CRM estar persistidas lá, não precisava. A gente só queria exibir elas e fornecer elas pro parceiro ali, pro arquiteto. E vários outros, assim, é bem comum a gente... Então, normalmente a gente avalia o que é mandatório, o que é core para dentro do CRM, se isso quer ser aproveitado daqui a pouco em outras funcionalidades, em relatórios, em rotinas e etc. Daí a gente avalia realmente, faz sentido migrar, então vamos migrar. Sim. Daí a gente prepara essa estrutura para fazer a migração. Entendi. Né? Mas quando não precisa, ele é online. Vai e traz online. Show. E da tua experiência, assim, já que a gente já viu esses principais aspectos negativos aí, quais seriam as boas práticas para garantir ali que os dados no Salesforce estejam sempre atualizados e organizados ali, e benefícios de ter esses dados, né? Vamos lá, vamos começar pela multiplicidade. Vambora. Esse aí, vamos começar pelo mais difícil. Esse aí, dependendo do momento que chega da empresa, ele é um desafio grande. E realmente, em todos esses projetos que a gente se envolveu, Porto Belo, Star, SacPag, de multiplicidade de dados, ele é um projeto em que é quase é o projeto do ano da empresa, sabe? É esse o nível do tamanho da bronca. Sim, então, para quem trauma, né? conseguir começar do jeito certo, é um BO, assim, que tu vai evitar, que vai ser uma dor de cabeça grande a menos. Isso, então, quem conseguir começar já, né, com essas boas práticas de gestão de dados vai estar na frente. Ou então vai eliminar... sentindo o que tá acontecendo. Exato. E tá recém no início, né? Não é um banco de dados ainda gigantesco para lidar, e uma empresa que talvez não tenha tanto volume tanto volume ainda pra fazer essa higienização ali dos dados, né? Perfeito. Assim, cara, e aí o primeiro ponto que eu vejo é identificar o nível mínimo aceitável de um registro para dentro do teu CRM. Porque o que acontece naquela flexibilidade de deixar a jornada agradável e etc. Isso aconteceu também na Porto Belo, eu vi acontecendo. O pessoal era muito permissivo, sabe? Deixava fazer um orçamento sem informar, sei lá, só informando um nome, entende? Pode ter um benefício de facilidade, tudo pra venda, mas, cara, quem tá... Não sei, tanto que eles mudaram, tá? Então... É que tá pro vendedor é prático, mas pra empresa é um prospect. É um prospect que... Eu não vou atingir ele, não vou conseguir, eu só tenho um tenho nome. mais volta, né? O nome... Se ele não comprar, eu não impacto ele de novo. O nome pode ser como a pessoa quis digitar na hora. Claro. Sabe, é muito frágil, não é uma chave confiável, a gente não consegue. E quantos homônimos, é esse termo, né? Quantos homônimos não tem por aí? Rafael Dalla, quantos Rafael Dalla não tem por aí? E como é que eu vou disparar uma campanha? Daqui a pouco eu vou pegar aquele orçamento ali, eu percebo, eu sei... Exato. Eu sei que ele é um fantasma dentro do teu CRM. Não tem telefone, não tem e-mail. Ele fez um orçamento e, vamos tentar fazer uma campanha de aceleração de venda agora. E vamos, cara, nos orçamentos que foram feitos agora nessa última semana, vamos lançar uma campanha de Black que se ele fechar essa semana ele tem 10% de desconto. Sei lá, alguma coisa assim. Sim. E aí a gente... Agora eu não posso, né? Eu não tenho dado, eu não consigo. Exato. Fazer. Então, nessa ânsia de, eu vou deixar assim, em 1 minuto faz um orçamento, um clique, orçamento e tal, de deixar de deslumbrar a pessoa nessa jornada, não sei. E eu não sei o quanto que eu não estava acompanhando em loco, assim, na loja, o quanto isso melhora de fato a experiência, sabe? Às vezes quem tá projetando isso tem uma visão e na realidade às vezes acontece outra, né? Então acabava entrando muitos dados que no final das contas, era um lixo descartável, assim, realmente, porque não tinha como atingir aquela pessoa, sabe? Sim, realmente só ocupava espaço. Então, esse processo foi mudando e eles foram identificando quais são as informações mínimas que eu preciso para gerar um orçamento dessa pessoa, porque eu preciso ter alguma forma de atingir ela, depois de contatar ela, de ver como é que tá e por aí vai. Então, o primeiro ponto é esse, porque assim, no momento em que tu compra a tua org do Salesforce e aí o Salesforce te manda o login e senha pra tu acessar, o obrigatório pra tu cadastrar um cliente novo é botar nome. É o nome, e o lead também, é botar um last name lá, campo last name. Não é nem o nome, não é nenhum nome e sobrenome. Configurado ali, é só sobrenome, exato. Então ele é muito permissivo. E aí tu vai configurando, ali tu consegue dizer, não, eu quero que tenha nome, e-mail e telefone. Obrigatório. Tem casos que é
vou botar o CPF, Uhum. vou botar o RG. Modelos de negócio faz bastante sentido, tem outros que talvez não façam tanto. Sim. Mas hoje em dia até pra a farmácia fica, né? Ah, Sim. qual é o teu CPF? Qual é o teu CPF? Eu até me incomodo às vezes. Virou pra tudo, né? É. É que antigamente, eu me lembro, antigamente o CPF, ó, esse dado tu não abre pra qualquer um. Hoje em dia o CPF virou banalizado também, né? Tanto que Sim. agora não tem mais nem RG, né? Agora acabou o RG e vai ser só CPF. É, mas Aham. não sabia disso. Não vai mais ter RG. Mas, né, não faz muito sentido Não realmente, né, faz. ter dois. É dois números que É. vão levar mais ou menos pro mesmo Uhum. lugar, né? Outro ponto que é bem importante é que esse dado mínimo aceitável, ele tem que ser, de alguma forma, uma chave única e identificável daquela Uhum. pessoa. Porque um outro desafio dos projetos de unificação. Entrava um registro que tinha o nome completo. Entrava um registro que tinha o primeiro nome ou um nome, o sobrenome, não tinha o nome do meio, Uhum. sabe? Mas era a mesma pessoa ou não era. Aí o que acontece? A gente tem que colocar combinações lógicas muito complexas para identificar e chavear se é um match ali, é aquela pessoa ou não. Então, por exemplo, no caso de unificação de contas da Porto Belo, eu tinha clientes que tinha nome, não tinha CPF, eu tinha clientes que tinha nome e e-mail, eu tinha clientes que tinha só e-mail, eu tinha clientes que tinha e-mail e telefone, Uhum. sabe? E aí a gente estressou vários cenários para achar combinações de chave para que o algoritmo de deduplicação pudesse realmente aferir ali que, cara, esses dois registros aqui se tratam mesmo do Rafael Dalla. Uhum. Então era, por exemplo, cara, combina nome, sobrenome mais e-mail, nome, sobrenome e estado, nome, sobrenome, estado e cidade, nome, sobrenome... Se o CPF era desse match, era instantâneo, né? Sim. CPF duplicado, beleza. E-mail duplicado, eu acho que era nome e e-mail. Nome e e-mail tinha que dar match ali pra ser duplicado. Tinha nome e data de nascimento também. Então, várias combinações. E aí a gente começou a rodar elas em ambiente de homologação. Então, por exemplo, cara, roda essa primeira chave. Vamos ver o que vai vir. Ah, esse aqui veio 50 mil duplicados. Uhum. Ah, esse aqui veio 100 mil duplicados. Pô, essa chave foi mais assertiva. A gente olhava e aí fazia uma amostragem e identificava se as correspondências faziam sentido, né? Sim. Até a gente conseguir, pô, esse aqui é um algoritmo bom que a gente vai rodar pra base toda, entendeu? Então, foi um esforço gigantesco, Sim, né? foi um nível complexo de... Bem complexo, sim, de nível de algoritmo de dados mesmo, de BI ali, de análise de dados. Uhum. Inclusive, a gente usou a estrutura, o time de BI da Porto Belo também pra ajudar. Show. Pra gente conseguir achar as melhores práticas ali e encaixar certinho também isso tudo, porque... Além, para gravar nesse ponto, eles ainda estavam fazendo uma transformação digital. Então, eles estavam criando um data lake ali, uma área de dados, onde o CRM ia alimentar os dados ali também, e o data lake ia alimentar o CRM. Uhum. Então, por isso que teve essa interação aí importante. E aí, definir essa chave para já desde o início, tu conseguir barrar essa duplicidade. Então, por exemplo, vamos supor, num caso mais simples, que tu colete o CPF dos teus clientes. Uhum. Beleza, eu vou coletar o CPF. Colocar regras de duplicidade, regras ali, validações na hora de cadastrar o registrar a nova conta, para só validar se esse campo de CPF ele é único ou não. Entendeu? Às vezes pode ser tão simples a nível do campo. Criei um campo CPF e eu não posso permitir duplicidades. Isso já resolve. Show. E aí a própria Salesforce já trata de te alertar quando for tentar incluir um registro duplicado. No momento, eu cadastrei o Dalla com o CPF dele, num segundo momento, quando eu vou cadastrar o CPF dele de novo, ele vai dizer, não pode, porque já tem um registro com esse nome, com esse CPF. Quando é um pouco mais complexo, dá para criar algumas outras regras, né, algumas regras de validação ou algum fluxo que valide, mas igualmente dá para fazer isso já na hora de conceber a conta nova já, o cliente novo. Show. E da tua experiência, de que forma que a integração com outros sistemas, tipo Molisoft, facilita essa gestão centralizada dos dados ali dentro do CRM? Olha, eu vou dizer assim que eu não diria que ele facilita. Eu diria que ele habilita, sabe? Porque assim, vamos pensar nesse contexto do próprio Agibank, tá? É uma empresa, é um banco, uma empresa do setor financeiro, onde tranquilamente ali deve ter mais de 30 sistemas, tá? Conectados ou não? Sim, conectados. Isso. E assim, pensa, se eu não tivesse essa integração entre esses sistemas, o banco não funcionaria, entende? Seria impossível, eu acho, ter uma visão 360 do cliente. Porque imagina, eu teria que exportar silos de dados, porque daí vão estar em silos. Claro.
30 silos de dados diferentes para unificar isso em um CRM, sabe? Então, ferramentas como o Mulisoft, tem outras alternativas, daqui a pouco até fazer a integração dentro de casa, né? Tu tem um time de arquitetura, de integração, de desenvolvimento que vai construir esses canos ali que a gente gosta de chamar, mas o Mulisoft, ela acaba sendo um facilitador nesse sentido de tu não precisar ter tantas pessoas de desenvolvimento fazendo integrações, que nem eu comentei em outros episódios lá no Nubank, quando a gente começou a construir as integrações do CRM, tinha mais de 100 pessoas de desenvolvedores, né? Time de desenvolvimento. Então isso pesa, né? Também. Claro. Uma ferramenta como o Mulisoft ali, ela te dá velocidade, porque tu não precisa desenvolver bruto, assim, o código bruto, que nem é com programação Java, .NET, por aí vai. E aí tu ganha muita velocidade e acaba tendo um time mais enxuto, né, pra poder fazer. Então, eu diria que, assim, não a ferramenta em si, Mulisoft, mas ter esses canos, essas integrações, elas habilitam a visão 360. Elas não vão facilitar, elas vão habilitar. Entendi. Senão, assim, no momento em que tu é pequeno ali, daqui a pouco tem uma meia dúzia de sistemas, tu consegue se virar. Sim. Né? Mas logo essa empresa ela já começa a pegar um Álbato da vida, um Zapier, né? Pra começar a plugar as coisas. Porque fica inviável. Né? Fica inviável. Então essas ferramentas elas habilitam, assim, ao meu ver, a visão 360. Sem isso, é realmente... Tu tá muito limitado, né? Precisa crescer pouco pra já ficar inviável. Show de bola, show de bola. Tem mais alguma boa prática que tu lembre, Ariel, que vale a gente abordar? Cara, dá pra falar muitas, assim. Porque depende muito do prisma, assim, do ponto de vista. Por quê? E da dor, assim, que a empresa tem. Por exemplo, eu tenho uma dor muito grande nos meus leads. Os leads estão vindo com uma baixa qualidade, etc. Cara, a gente pode fazer enriquecimento desses leads. Eu posso integrar isso com outras ferramentas para fazer, daqui a pouco, um pré-vendas, um SDR, conseguir filtrar melhor, entender o porte da empresa, integrar, por exemplo, com um Sales Navigator, ou integrar com outras APIs para enriquecer mesmo dado, por exemplo, daqui a pouco eu preciso fazer uma avaliação de score de crédito, alguma coisa por um CNPJ, eu vendo para empresas, daqui a pouco eu plugo numa API do Serasa, ou outros birôs, que a gente chama, esses são birôs, né? Que é um motor ali que vai enriquecer a tua base de dados com informações que sejam relevantes para ti. No fim das contas também, a melhor prática possível é o input de qualidade, né? É o dado entrando ali com qualidade, né? Quando ele entra, se ele tiver qualidade, o negócio funciona bem, né? Exato. Até o próprio time, né? Um time bem treinado. Outra boa prática é exatamente isso. Está constantemente treinando o teu time com as boas práticas de uso, né? De usabilidade mesmo. O que o usuário tem que fazer. Outras coisas que a gente faz em vários clientes ali. Na V4, na Porto Belo, a gente fez um fluxo guiado de vendas, né? Para ele poder ficar mais fácil o input dos dados, ficar mais claro e intuitivo para ele. Quase como se fosse um wizardzinho quando tu instala alguma coisa, dá um next. Tá quase feito, assim, sabe? Então, dele facilitar. No próprio Nubank foi feito todo um projeto chamado de originação. Foi envolvido o especialista de UX, que é o User Experience, para entender a jornada das pessoas na loja, de quem vai no ponto de atendimento para buscar um crédito e etc, para criar uma interface amigável e fácil. E aí toda uma etapa, um ciclo de originação para a gente poder colocar os dados essenciais dessa pessoa, depois por debaixo dos panos ele passava por vários birôs, então enriquece o dado, busca pelo CPF dele, busca lá o histórico de crédito, qual o score, qual isso, qual aquilo, para tu montar e aí passar pelo teu motor de ofertas e dizer, cara, eu posso te ofertar esse produto aqui, esse aqui é o melhor que eu posso te oferecer, ou esse aqui é a gama de produtos que eu posso te oferecer, sabe? Então isso torna, assim, muito mais assertivo, né? A tua experiência fica mais fluida e tu fica mais assertivo no que tu vai sugerir pro teu cliente ali como solução, como serviço, como produto. Ariel, e qual o papel da governança de dados no Salesforce para uma boa gestão ali do CRM? Esses pontos que a gente vem falando são vários complementos para, no final, tu ter uma boa gestão de dados, né, no CRM. A parte de governança, ela é super importante. Às vezes um pouco até menosprezada. Porque, assim, é tão importante quanto o meu vendedor imputar o dado correto, né? A gente conseguir fazer as integrações corretas e ter os dados armazenados corretamente, a gente ter os dados de qualidade e únicos ali, né? As suas chaves únicas bem definidas, etc. E aí um outro ponto relevante é
é essa boa governança, a gente saber quais usuários são responsáveis por gerir os dados, por fazer a gestão, né, incluir contas novas, alterar contas, qual nível de acesso eles têm a determinados tipos de campos ali para poder alterar os dados, porque isso numa grande escala, numa empresa que começa a ter muitos usuários, seja do time de vendas, de atendimento, etc. Se todo mundo pode mexer em tudo, começa a ficar complexo, entende? Então, essa governança de dados vai focar na auditoria, então eu monitorar quem está fazendo a alteração do quê, eu dar os acessos às concessões necessárias, quem que pode deletar um lead, por exemplo, deletar um account. Imagina um vendedor chega e exclui uma conta. Sim. Entendeu? Então, isso, numa grande escala, ela começa a potencializar chances de erro ali e de ter prejuízo de fato. Imagina numa empresa, sei lá, Grendene, que tem um B2B ali, e aí ele tem grandes parceiros, então que ele tá vendendo pra alguém e que tá no top 10 parceiros deles em faturamento e etc, e vai alguém excluir a conta. E aí todo o histórico, entende? Vai por água abaixo. Vou te contar um caos do mercado imobiliário que aconteceu na imobiliária de um amigo, não, de um amigo meu mesmo. É aquela coisa, isso aconteceu com um amigo de um amigo meu. Mas cara, ele acabou dando liberdade demais pra um corretor lá. E ele podia, no caso ali no CRM, ele podia excluir os imóveis. Coisa que normalmente, eu pensando como dono, normalmente a gente não dá essa liberdade pro corretor. Tipo, eu tenho um administrativo, ou eu mesmo, que pode alterar o status do imóvel. Saiu de venda, ou excluiu o imóvel, alguma coisa assim. Sim. E aí o que estava acontecendo? Os colegas, os corretores, estavam colocando imóveis à venda e passavam um tempo, que é aquela coisa, às vezes tu não fica monitorando todos os seus imóveis que estão à venda ali. Ele deixava um tempo assim que sei lá, 60 dias, 90 dias o imóvel do colega ali no CRM, ele entrava lá e excluía o imóvel, ele deletava o imóvel e ele fazia um novo cadastro no nome dele daquele imóvel. Ou seja, o imóvel ia pro nome dele. Só que como ele deletava, não tinha um histórico daquele imóvel no sistema. Tipo, sumia. Daí ficava aqueles coisas, cara, mas eu tinha cadastrado esse imóvel aqui e sumiu e não sei o que lá. E aí, lógico, esse CRM especificamente, ele não tinha o histórico os logs, exatamente, ali Só que daí entrou em contato com o suporte, daí o suporte lá foi buscar os logs e tal, e aí demorou um tempo, mas se descobriu que ele tava fazendo isso. Que ele ia lá e excluía, ninguém conseguia explicar como é que tinha sumido o imóvel do sistema, e ele adicionava no sistema o problema de liberdade demais, né? Sim. O problema de liberdade demais. Imagina eu poder excluir um imóvel de um colega. Sim. É loucura isso, né? Exato. Então esse é um ponto bem, bem importante. E às vezes quando tem cenários de franquias, redes de atendimento e etc, acontece também, se tu não tem uma boa governança, daqui a pouco de alguém deletar ou roubar leads, informações, clientes de outras unidades. Isso acontece. A governança nesse ponto aí garante a segurança e como é que se diz? A boa convivência também da empresa, né? Porque no time comercial, a boa convivência tá diretamente ligada a tu respeitar meus leads. Cara, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam quando elas precisam gerenciar grandes volumes de dados dentro do Salesforce? Então, tem um ponto ali que eu gosto de trazer, que é uma mudança de patamar, assim, das empresas, tá? O que acontece? Quando todo momento que a gente estava falando dessa boa gestão de dados no CRM, né? Na visão 360 do cliente e tudo mais. Então, sistemas externos, inputs de dados externos, integrações que vão culminar no CRM, para eu conseguir ter uma visão estratégica do meu cliente, da minha base de clientes e por aí vai. Um outro ponto, um plus aqui que a gente vê nas empresas que estão tracionando e querem aprofundar mais e ter mais visões estratégicas e querem ter outras visões, outros prismas ali de analisar os dados que eles possuem, é quando a gente... E aí, esse é um desafio que a empresa começa a sofrer. Eu quero cruzar esses dados com esse aqui, etc. Quase, né, olhando essa visão de BI, de Data Analytics e tudo mais. Então, esse é um momento que a gente vê que o cliente ele já está maduro no sentido de
ter essa necessidade de começar a olhar para um data lake, um BI, né, ferramentas de análise de dados mais estratégicas. Inclusive a Salesforce também atende nesse cenário, né? Ele tem ferramentas como o Data Cloud e o Tableau que vão habilitar isso, que daí a gente já não tá mais falando de integrar esses dados e ter uma visão dentro do CRM, eu já tô falando dos meus dados da empresa como um todo armazenados nesse Data Lake, né? E aí, a partir disso, eu consigo colocar essas ferramentas que são especializadas nisso, né? São voltadas para isso, para fazer esse cruzamento de dados e ter visões estratégicas, que daí tu consegue, assim, ter um outro patamar ali de nível de análise de dados e decisões estratégicas para o teu negócio. Então eu vejo que é um desafio que as empresas veem quando eles começam a ter esse volume, então, né? Muitos sistemas, muito volume de dados sendo transacionados, e eu quero ter mais poder de análise, mais poder de decisão estratégica, aprofundar um pouco mais, fazer cruzamento de dados, entender um pouco mais sobre o meu público, sobre a minha base de clientes, as oportunidades que eu estou deixando na mesa daqui a pouco. Sim. Então aí a gente começa a falar dessa parte de data analytics e tudo mais, então a gente olhar para todo esse ferramental de sistemas que tu tem na tua empresa, conectar eles numa base e aí começar a fazer esse cruzamento de dados, para daí tu tomar mais, né, ter mais esse ferramental para tua tomada de decisão estratégica. Então, no momento de crescimento da empresa, eu vejo que esse é um grande desafio que elas têm, de como que eu estruturaria esse Data Lake, e aí por isso que eu comentei do Data Cloud, porque às vezes a empresa ela não tem um know-how técnico tão profundo para construir o seu próprio Data Lake. Pô, eu vou precisar de conhecimentos eu tenho um especialista de computação na nuvem, por exemplo, porque ou seja, se eu vou fazer um data lake on-premise, eu preciso de alguém de infraestrutura que domine, que comece a criar isso tudo, mas normalmente isso é feito na nuvem, tem ferramentas ali que processam dados em grande escala, então eu preciso ter pessoas que conheçam essas ferramentas e dominem elas, então acaba às vezes assustando algumas empresas começar esse projeto in-house, assim, dentro de casa. Por isso que o Data Cloud da Salesforce, ele já vem com esse intuito. Então tu consegue plugar o Data Cloud, óbvio, ele tem integração com o Salesforce nativa, então tu consegue conectar facilmente, mas também tu consegue plugar dados, fazer ingestão de dados de sistemas externos. Até planilhas. Tu consegue plugar uma planilha no Data Cloud, um banco de dados, são várias fontes de dados mesmo, desde APIs e outras coisas. Então isso facilita muito, porque daí tu terceiriza para Salesforce essa infraestrutura, né? É que nem a questão do CRM, né? Foi o primeiro, Salesforce veio como um dos primeiros SaaS, né? Da história aí, porque antes as empresas elas tinham que instalar, configurar servidor, comprar todo esse equipamento, estruturar isso tudo dentro da sua empresa ou de algum local, para daí poder colocar o software e rodar eles. Sim, né? E aí a Salesforce, deixa eu terceirizar isso, deleguem para mim isso e fiquem só com o software, né? Que eu trato de cuidar aqui da infraestrutura e deixo o software ali para vocês utilizarem e focar em utilizar o software. Show de bola. E se tu tá tendo algum problema com o Salesforce ou aí no teu CRM, de repente tá precisando dar esse próximo passo, mas não tem certeza, tá na dúvida, a SR, aqui, para quem assiste o nosso podcast, a SR quer te dar de presente um processo de assessment, que até o Ariel comentou que ele estava num processo de assessment aqui no início do episódio. O que consiste esse processo de assessment? Ele é uma consultoria e, além disso, ele é uma imersão. A SR vai imergir na tua empresa para entender quais as soluções que tu precisa desenvolver ou, de repente, acelerar junto com o Salesforce ali, ou talvez até implantar alguma integração com algum sistema. A SR vai te dar todo esse direcionamento de presente, gratuitamente. Para quem conhece aí o ecossistema Salesforce, sabe que um processo de assessment pode custar aí 5, 10, 15, 20, 30 mil reais. Não é incomum esse preço em relação a um processo de assessment, e a gente quer te ofertar ele de forma gratuita. Como? É só tu entrar no nosso site, solicitar nosso contato ali, e ele vai ter um campo de código para tu digitar. E o código desse episódio é Data Cloud, então é só tu entrar ali no nosso site para solicitar o contato da SR para ti, e ali vai ter o campo de código e digitar Data Cloud, que a gente já vai estar sabendo que tu vai ser presenteado com esse processo de assessment aí na tua empresa. Fechou? Se tu quiser entrar em contato com a SR Consulting ou entrar em contato contigo, Ariel, redes sociais.
Se quiser me seguir, é @ArielDornelles no Instagram, Ariel Dornelles no LinkedIn. Tô gerando mais conteúdo hoje pelo LinkedIn, mas fiquem à vontade. E se quiser seguir a SR é grande produtora aí de conteúdo, está constantemente nas redes. Maior consultoria em A Salesforce. maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil. E a mais indicada, né? Inclusive. Pela Salesforce. Então, se quiser seguir aí no LinkedIn é SR Consulting. No Instagram, @srconsulting.io. E o nosso site é srconsulting.io. Show de bola, isso aí. E se tu quiser também, daqui a pouco ficou alguma dúvida, quer comentar alguma coisa aqui embaixo, nos mandar uma sugestão para o próximo episódio, manda aqui embaixo também. Lembra de deixar o like, se inscrever aqui no canal, favoritar caso tu esteja nos ouvindo no Spotify, dar ali 5 estrelas pro nosso podcast, ou no Deezer, seja onde tu estiver ouvindo de repente aí durante a tua caminhada, fechou? Um abração e até o próximo episódio. Valeu!